Capítulo número 6. 1, 2, 3, 4, 5. Livro número 6. Amém? Quem achou diz amém. Amém. Quem não achou diz misericórdia. Ora bem, todos acharam, né? Obrigado. Isso. Diz assim a palavra do Senhor. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba das suas vestes enchia o templo. Acima dele estavam serafins. Alguma tradução deve estar escrito: ao redor dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até a mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Feche sua Bíblia, pouse ela no banco e vamos fazer uma oração ao Senhor mais uma vez. Pai querido, Criador dos céus e da terra, mais uma vez estamos diante da Tua poderosa presença. Deus, o Senhor é um Deus onipotente, onisciente. O Senhor sabe da nossa necessidade, o Senhor sabe da nossa adversidade, o Senhor sabe daquilo que nós necessitamos ouvir, o Senhor sabe daquilo que nós precisamos almejar. Deus, eu peço ao Senhor que neste momento, que meu egocentrismo venha cair por terra e que a Tua presença venha estar dentro deste local, que toda palavra maldita e contraditória caia por terra em nome de Jesus Cristo. Ó Pai, eu peço ao Senhor que o Senhor quebre todo o cubo de gelo que estiver tentando atrapalhar o seu povo de sentir a Tua presença. Peço ao Senhor que em nome de Jesus Cristo envia fogo do céu, aviva novamente o coração da sua igreja e mostra para ela que ainda existe uma esperança para aqueles que acreditam na volta do Cordeiro. Pai, eu peço ao Senhor que em nome de Jesus Cristo o Senhor venha falar no coração da sua igreja segundo a necessidade de cada um. Deus, cada um que veio da sua casa deixou o conforto do seu lar e veio até aqui para ouvir a boa e preciosa palavra do Senhor. Eu tenho a certeza que não vai sair daqui da mesma forma que entrou, porque ninguém sai da mesma forma que entrou da presença do Senhor. E Pai, eu peço ao Senhor que em nome de Jesus Cristo o Senhor envie uma comitiva angelical no teto dessa igreja, quebrando todo escudo de bronze que tenta que a nossa adoração não venha chegar no trono da graça. Pai, eu peço ao Senhor que em nome do seu Filho amado continue com essa igreja até o arrebatamento dela, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar em nome de Jesus. Aleluia. Você leu comigo uma passagem a qual fala do chamado do profeta Isaías. Logo no começo da sua jornada, como foi chamado e de que forma ele foi chamado. Alguns falam que esse livro não foi escrito por Isaías e que faz falta 20 capítulos, que está escrito mais ou menos lá no livro de Ecléticos. Isso está escrito na Bíblia dos católicos, na nossa Bíblia, isso não existe. Segundo eles, no capítulo 45, versículo 20 e 25, existe um outro Isaías, dado então chamado o segundo livro de Isaías. Pois bem, nós acreditamos que isso não faz parte
porque esse livro foi escrito no tempo onde Deus não falou com mais nenhum profeta, que foi durante 400 e poucos anos. Foi o período interbíblico que Deus cessou no livro de Malaquias e só voltou a falar novamente no livro de Mateus. Esses livros eles não fazem parte da nossa trajetória, esses livros eles não fazem parte da nossa leitura diária da palavra do Senhor, porque não são inspirados por Deus, e tampouco foram homens de Deus que escreveram essas coisas. Isaías, ele é um homem que talvez seria primo do rei Uzias, era da linhagem ao lado do seu tio, que consequentemente era pai de Uzias, Amazias. Também era o rei que foi o antecessor de Uzias. O seu pai morre e pela linhagem real, Uzias começa a tomar conta do reinado de Judá, o reinado dividido de Israel, aonde existia o reino do norte e aonde existia o reino do sul. Então, Uzias, ele começou a ser conhecido como um homem que tinha bastante inteligência, um homem que tinha bastante conhecimento. Segundo a história, Uzias foi um dos primeiros homens a criar aquele tipo de arma que lança a pedra para muito longe. Uzias, ele tinha uma inteligência sobrenatural para aqueles dias. Uzias era um homem que tinha um conhecimento fora do normal. Ele era um rei que gostava de ir para uma batalha e gostava de humilhar os seus oponentes, porque ele sabia que ele tinha Deus juntamente com ele. Até aí não é pecado. Até aí você gostar de batalhar e sentir o gosto da vitória é normal. Jesus Cristo disse: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. É sinônimo que existe uma possibilidade de uma futura batalha. É sinônimo que no dia que vai vir na nossa vida, nós encontraremos uma necessidade de usar a força física a uma seguinte situação. Eu não estou falando que você vai ter que sair no braço com alguém. Estou falando que você vai ter que se levantar, tomar uma atitude e batalhar para aquilo que você almeja. Uzias, ele começa a batalhar e ele não vê aquilo que todos viam. Uzias, ele só via na frente dele o Deus que estava com ele e a possibilidade de vitória. Pois bem, Uzias foi ganhando, até chegar a notícia no Egito que tinha um rei aqui do lado do povo de Israel, um homem judeu que estava conquistando terras, a qual era terras dos egípcios. Então, Uzias, ele começa a fazer coisas que desagradou a Deus, como por exemplo, a profissão do sacerdote naquele tempo era chegar na casa do Senhor, oferecer um sacrifício, oferecer um incenso ao Senhor. Uzias, num dia belo, chega dentro do templo do Senhor e pega e oferece um incenso. O sacerdote chega, repreende Uzias, e naquele momento Uzias é amaldiçoado por uma doença chamada lepra. Então, quando Uzias foi amaldiçoado, ele já não mais pode continuar reinando aonde ele estava. Porque segundo a palavra do Senhor, o leproso, ele tinha que ficar fora da cidade, em uma cidade diferente, uma cidade fechada, aonde eles tinham que comer em um prato único, aonde o talher era único, aonde o copo era único, a vestimenta era única, para que não pudesse haver uma contaminação para que os outros que não tinham essa doença, que era uma doença odiada e maldita por toda a nação israelita. O rei Uzias, ele era um homem bélico nas suas armas. Fundou uma arma que dava para jogar uma lança a quilômetros e quilômetros e quilômetros, e com essa arma ele conseguia vencer algumas batalhas que ele travou. Mas só que chegou um dia da vida dele que ele vacilou, não conseguiu fazer aquilo que Deus queria, que era somente tomar conta do reino. Ele tentou fazer o papel que não era dele, e então ele é afastado do seu reinado. A Bíblia fala que com isso
isso, Uzias foi afastado mais ou menos durante 25 anos. Israel já não era mais dirigido por Uzias. Então Jotão, seu filho, ele começa a tomar conta do reinado de Judá. Mas só que eu não quero falar de Jotão, eu não quero falar de Uzias, eu quero falar sobre reinado nessa noite. Eu quero falar para você a diferença do reinado deste mundo e a diferença do reinado espiritual. Você pode até falar, Tiago, é um reino igual. Tem um rei, tem os seus sumos sacerdotes, tem também o plebeu e tem também aqueles que são escravos. Isso é na monarquia do mundo, porque na monarquia de Deus só tem rei e só tem servo, porque lá não tem nenhum escravo, porque aqueles que eram escravos do pecado, Jesus Cristo Nazareno já pagou o preço e nós somos livres e cobertos pelo sangue de Jesus Cristo Nazareno. Alguns pregadores têm a fraqueza de dizer que é necessário morrer um Uzias na sua vida. Pois bem, isso não é de Deus, isso não é bíblico. A Bíblia fala que no ano que morreu o rei Uzias. Não está dizendo que no dia que morreu o rei Uzias. O ano é uma coisa, os dias são outro. Por exemplo, quem escreveu o livro de Isaías foi o próprio Isaías. Ele está narrando, está interpretando a sua própria história. Quando ele fala no ano que morreu o rei Uzias, ele está mais ou menos catalogando uma forma fácil da nossa memória entender quando aconteceu o chamado da sua vida. Eu vou lhe dar um exemplo. Quando eu cheguei em Portugal, no ano de 2004, estava acontecendo o Euro 2004 de futebol. Ou seja, automaticamente a sua mente vai ficar bloqueada no campeonato de futebol de 2004. Foi a chegada do irmão Tiago nesta terra. Não quer dizer que Uzias morreu e depois Isaías viu a glória do Senhor. Não, Isaías pode ter visto a glória do Senhor antes mesmo da morte de Uzias. Portanto, pregadores que têm o costume de falar que no dia que morreu Uzias é necessário você matar Uzias na sua vida para você ver a glória de Deus. Quando você ouvir isso, somente repreenda em nome de Jesus Cristo, porque essa é defamação da palavra do Senhor. Porque Deus ele não está na situação de um homem poder morrer para ele revelar a sua glória. Segundo a palavra do Senhor, Balaão iria amaldiçoar a todo o Israel. Deus teve encontro com Balaão e Balaão mudou a sua trajetória. A Bíblia também fala que Saulo, no caminho de Damasco, iria matar muitos homens. Deus revelou a sua glória através de Jesus Cristo. O meu Deus, ele não necessita matar ninguém para revelar a sua glória, porque a glória é dele, a unção é dele, o louvor é dele. Ele jamais vai estar necessitado de um homem para poder fazer a sua obra. E então Uzias chegou ao falecimento. Isaías ele dá seguimento no seu ministério. Mas só que quando Isaías ele tem uma visão, Isaías foi agraciado para poder ver a glória de Deus. E eu estava lendo na minha casa, eu queria pregar sobre Salmos 18. Eu queria pregar aquilo que Deus faz sobre os nossos inimigos. Como por exemplo, Davi estava sendo perseguido por Saul. Então Davi começa a louvar o Senhor e começa a falar: Senhor, eu estou na beira da morte, o meu inimigo está me perseguindo. Senhor, acuda-me na minha necessidade. A Bíblia fala que Deus se levanta do seu trono e começa a estremecer toda a terra. Todos os limiares da terra começam a balançar segundo a voz do Senhor dos exércitos. Então, de repente, quando ele se levanta, ele se assenta nas asas de um querubim e chega na terra e sopra, e todo o mar divide para um lado, para o outro. E quando isso acontece, toda a face da terra consegue ver o firmamento da terra. Eu queria pregar sobre aquilo que Deus faz quando nós estamos passando a necessidade. Mas quando eu estava no meio do meu estudo, Deus falou para mim o seguinte: Tiago, o meu povo precisa entender como funciona o meu reino. O meu reino não é igual ao reino que está sendo presidenciado em alguns países e é um reino monarca em outros. Quando Isaías ele começa
começa o seu primeiro, ele fala o seguinte: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado no trono. Ele está falando de um momento de óbito. Alguém chegou à morte. Deixa eu lhe explicar uma coisa. Toda vez que um monarca, toda vez que um homem que faz parte do Senado, que faz parte do governo, toda vez que um chefe de Estado ele morre, é declarado um luto nacional. Toda a nação ela fica em luto pelo menos 3 dias, e a bandeira ela é hasteada somente até ao meio do mastro, simbolizando que uma pessoa importante morreu, e todos estão tristes com essa situação. Pois bem, quando Isaías teve a revelação do trono, ele vê Deus assentado no trono. Mas quando ele olha para a terra, o trono da terra estava vazio. Quando ele vê Deus para cima, ele vê o trono estava ocupado. E quando ele olha para baixo, o rei Uzias faleceu, não tem ninguém sentado no trono. Antes de Jotão tomar posse do reinado, era necessário fazer uma festa, coisa do gênero, chamar todos aqueles que faziam parte da comitiva, da política daquele tempo, para poder dar o reinado para ele. Antes disso, o reinado da terra estava vazio. O que você quer dizer com isso, irmão? Eu vou lhe explicar. Na face da terra, quem tem dinheiro compra tudo. Na face da terra, aqui nessa terra de homens viventes, se você tem posse, se você tem dinheiro, você consegue comprar presidente, você consegue comprar político, consegue comprar GNR, consegue comprar juiz, consegue comprar segurança social, consegue comprar pessoas. Mas no reino de Deus não tem como comprar ninguém, porque no trono de Deus já tem pessoas sentadas lá. No trono do Senhor dos Exércitos, você pode chegar com seu dinheiro, pode chegar com a sua balela, com a sua conversa, com as suas histórias da carochinha, mas você não consegue comprar o reino de Jesus, porque tem um Deus assentado lá, que ele não vende o seu reino para ninguém. Aqui na face da terra você chega numa operação stop, está com os 2 pneus furados, pode estar com as suas luzes queimadas, e você chega com 350 euros, 400, coloca a mão de um GNR, ele faz de conta que não viu aquilo e deixa você seguir em frente com os pneus furados e com as lâmpadas queimadas. Se você conhece alguém na segurança social, você precisa de alguma coisa, você pega no seu telefonema e liga para essa pessoa e fala: olha, eu preciso de um favor urgente, faça-me isso, que depois eu lhe compenso de outra forma. E então você consegue atingir aquilo que você quer. Mas dentro do reino de Jesus Cristo Nazareno, não dá para você fazer uma ligada, não dá para você chegar aqui e tentar comprar o homem e a mulher de Deus, porque eles já foram comprados pelo sangue de Jesus Cristo Nazareno. Aqui não dá para você chegar aqui pensando que dá para você fazer de qualquer forma, porque quem reina aqui não é o homem, é Jesus Cristo Nazareno. Quem reina aqui dentro é o Senhor dos Exércitos, o dono de toda a honra e toda a glória. Isaías vê Deus sentado no trono e o trono da terra vazio. Sabe o que isso quer dizer? O governo humano é podre. O governo humano ele é ridículo. O governo humano ele é escarnecedor. O governo humano ele tem falhas. Vou lhe dar um exemplo. De 6 em 6 meses a presidência da União Europeia ela é mudada de país para país. Todos os 6 meses há um novo governante da União Europeia. Estou errado? Pois bem, e nesses 6 em 6 meses, segundo aqueles que eles dizem, estão sendo reunidos todas as situações dos países que fazem parte da União Europeia, e eles estão tentando ajudar aqueles que estão mais fracos. Deixa eu só lhe lembrar uma coisa: aqui há tempos atrás, um país chamado Grécia entrou em completamente destruição, porque não estava tendo ajuda do governo humano, que eles deveriam ajudar eles, mas não estava. Mas quando você olha para o lado do país chamado Alemanha, lá não pode faltar nada, porque eles são presidentes da Comissão Europeia. O que eu quero lhe dizer com isso? Eles olham só para o lado que tem mais condições, porque o pobre sofre na mão do homem. O pobre não tem condições de conseguir alguma coisa,
se não tiver posse, mas dentro do reino dos céus, Deus ele dá segundo a vontade dele, para o pobre e para o rico. Ele dá para aquele que tem e dá para aquele que não tem. A justiça de Deus não é cega, a justiça de Deus não dorme. Ele vai julgar a sua causa. O meu Deus vai julgar a sua causa, porque ele julgou a minha. A política humana, quando um presidente morre, o vice-presidente ele vem ser o novo presidente até as segundas eleições. Pois bem, o presidente ele tem uma forma de destacar como ele vai chegar até o final do seu governo, como ele vai fazer até chegar ao final daquilo que ele traçou. No caminho que eu vou para a minha fábrica trabalhar, existia uma rua que estava completamente esburacada. Uma rua que nem a carruagem de boi conseguia passar lá em condições. Passou-se 1 ano, 2, 3, e toda a gente reclamava. Chegou um certo momento que o morador começou a pegar plantas, pegou terra e começou a jogar dentro dos buracos e plantar as árvores dentro dos buracos da rua e colocou assim: a cidade fulana assim, 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 não precisa desses governantes. Chegou na altura das eleições para presidente da junta de freguesia, para presidente da Câmara. Durante 3 meses eu vi homens trabalhando noite e dia para poder colocar o asfalto naquela rua. Eu passava lá 11 horas da noite vindo do meu trabalho e estava lá holofotes ligados, estavam máquinas trabalhando, estavam peões trabalhando noite e dia lá para poder fazer o recapeamento do asfalto. Mas por que durante os outros 3 anos para trás eles não conseguiram fazer o recapeamento daquela estrada? Por que só no momento que estava chegando perto da eleição eles começaram a se lembrar: não, nós precisamos fazer essa estrada ficar melhor? Porque o governo humano ele é podre. O governo humano ele não olha para as nossas necessidades. Eu quero lhe falar uma coisa: Deus que me dê graça, Deus que me dê força para me chegar até os 67 anos para me ter reforma. Porque se eu não tiver força, se eu não tiver graça, se eu não tiver saúde, eu vou padecer na mão deles. Mas eu quero falar uma coisa também para você: na mão de Jesus Cristo Nazareno, ninguém padece, porque Ele conhece a sua dificuldade. Na mão de Jesus ninguém padece. Aqui mais ou menos uma semana atrás, 1 mês atrás, eu fui no hospital do Porto. Fui fazer exames para me fazer doação de medula óssea para aquelas pessoas que nasceram com leucemia. Cheguei no hospital, fui até o local que faz a doação. Cheguei lá às 4h30. No site estava escrito que estava aberto até às 5h30. Aí eu já vejo um erro, negligência. Eu cheguei lá, bati na porta, o segurança me atendeu e falou: olha, estamos fechados. Eu, como é que é? Estamos fechados. Mas eu saí de Faf, fiz mais ou menos 50 quilômetros, paguei portagem, gastei meu gasóleo, cheguei até aqui, quero doar medula óssea e você fala para mim que está fechado? Ele: sim, estamos fechados. E agora, como é que eu faço? Volta aqui amanhã. Eu falei: eu não tenho cabimento, não dá para me voltar aqui novamente. Eu quero fazer uma pergunta aqui, seja sincero: quantas vezes você veio na igreja e Jesus volta aqui amanhã? Quantas vezes você chegou aqui capengando, chorando, necessitado, precisando de uma palavra e Jesus falou: volta aqui amanhã? Quantas vezes você chegou na presença de Deus e falou: Deus, me ajuda porque eu estou precisando disso e daquilo? Deus vira e fala: volta aqui amanhã. O sistema que está implantado da saúde ela é falha. Eu estava vendo uma reportagem de um médico que ele chegava no hospital, picava ponto, atendia meia dúzia de doentes, com uma fração mais ou menos de 30 minutos, saía do hospital, ia para uma clínica privada fazer operações e no final do ano ele arrecadou mais ou menos 500 mil euros através das operações e estava comendo do dinheiro do Estado uma faixa mais ou menos de 100 mil euros. Mas isso porque ele fazia parte da família do presidente do hospital que ele estava. O governo
chamado Ucrânia. Um lado do país está tentando fazer parte da Rússia, o outro lado do país está tentando continuar no mesmo segmento que eles têm. Uns querem voltar para o mesmo reinado russo e outros querem permanecer na presidência da Ucrânia. Mas só que existe uma pequena diferença. O presidente da Rússia está fazendo tudo para que o povo volte para eles. Envia arma, envia soldado, coloca gasolina na fogueira para ver se apaga. Quer para eles fazer o quebra dentro do país deles, e depois ele chega lá dentro, muito bonito, muito arrumado, e fala: olha, agora eu vou ajudar vocês. Jesus Cristo Nazareno, ele não trabalha dessa forma. Quem trabalha nesse tipo de governo se chama Satanás. Jesus Cristo Nazareno, ele chega na sua vida, te pega todo quebrado, todo arrebentado, ele começa a tratar das suas mazelas, começa a curar as suas chagas, começa a curar as suas feridas, e de repente ele começa a falar assim: não, agora eu preciso dar um lustre nele por fora, eu preciso tirar esses olhos cheios de lágrimas dele e colocar um sorriso bonito na cara dele. Jesus Cristo, quando ele chega para reinar na vida, ele não chega para destruir nada, ele chega para trazer vida novamente, e vida em abundância. Escute. E depois que Isaías ele vê essa visão do trono vazio e do trono ocupado, eu acredito que ele dá uma volta na sua cabeça e começa a contemplar as coisas que estavam juntamente com o trono. A primeira coisa que ele viu foi o trono que estava ocupado por um Deus. E preste só atenção: o rei estava assentado. Faz completamente a diferença. Porque toda vez que um rei está sentado na sua cadeira, é sinônimo que ele vai julgar alguma causa. Eu não sei se você está entendendo, mas eu quero lhe falar nessa noite que Jesus Cristo está sentado no trono e vai julgar a sua causa aqui nessa noite. Quando o rei está em pé, é sinônimo que ele está saindo ou ele vai chegar. A palavra presidente no latim é escrito como prece e dense. Traduzindo para o dia de hoje significa prece, ascendência, dado. Juntando as duas palavras, assentado. E você vai para o latim original, você entende assentado de frente. Porque assentado de lado tem muitas coisas de pensar. Se o rei estiver sentado, olhando para o lado, chega o seu súdito, ele não consegue ver a causa dele. Se o rei está descosta e chega o seu súdito, ele não consegue ver a causa do seu súdito. Mas quando ele está de frente, ele está olhando olho a olho, cara a cara. A Bíblia fala que um rei chamado... Como é o nome do rei? Fugiu agora. Salomão estava sentado. Uma mulher tinha um filho, a outra falava que o filho era dela também. E Salomão estava sentado de frente para o seu reinado. E chegam as duas mulheres e falam o seguinte: olha, esse filho é meu. E a outra em pronto falava: não, esse filho é meu. E a outra falava: não, esse filho é meu. E no meio dessa confusão, Salomão falou o seguinte: soldado, pegue uma espada. E o soldado pegou a espada. Chamou mais outros dois soldados, um segura a criança de um lado e o outro segura a criança no meio. E o soldado que está com a espada, passa a espada no meio, dá metade para um e a metade para o outro. De repente a mãe da mulher: não mata o meu filho. Eu prefiro ficar sem o meu filho do que ter só metade. Pode dar o meu filho, mas eu quero ver ele pelo menos. E Salomão, cheio de Deus, fala: dá o filho para ela. E a outra não pergunta: por que vai dar o filho para ela? Salomão vira e fala: porque nenhuma mãe é capaz de deixar o seu filho passar mal para poder ver a sua alegria. Meu amado, quando o rei está cheio da presença de Deus, ele consegue tomar decisões boas. Quando o presidente está completamente possesso por ações do inimigo, ele só toma decisões más. Eu vou lhe dar um exemplo.
Imagina você começa a trabalhar mais ou menos com 16 anos de idade. 40 anos de trabalho faz 56. Mas 56 anos de idade não te dá a autoridade de pedir a aposentadoria. Então você precisa trabalhar pelo menos mais 10 anos para poder pedir a aposentadoria. Quando eles te derem a sua aposentadoria, eles vão analisar a sua situação. Mas só para você ter uma ideia, você passa 40 anos declarando o ordenado mínimo. E quando você vai para a sua aposentadoria, você recebe menos que o salário mínimo. Como é que você passa mais da metade da sua vida declarando uma coisa, e quando chega na altura de você descansar, você recebe um dinheiro que mal dá para pagar a renda e fazer a alimentação? Esse é o exemplo do governo dessa terra. Eu estava lendo no jornal Diário de Notícias, antes do atual primeiro-ministro entrar para a sua presidência, no seu ano, existia uma frota de Mercedes avaliada mais ou menos em 50 mil euros cada carro. Cada carro. E era uma frota de mais de 500 carros. Ele achou por sabedoria que os carros que tinham 2 anos estavam velhos para eles andarem nele. Então o que ele fez? Comprou uma frota nova de 500 Mercedes e colocou para todos o Senado trabalhar naqueles Mercedes. Quando você vê na televisão aqueles autos muito bonitos, aquelas Mercedes muito bonitas, está saindo tudo do seu bolso. Não é eles que estão comprando, sai do dinheiro daquele que contribui. E então ele, para poder ficar no andar a pé, ele pega e faz uma lei para aquele último que estava andando com aquele carro, ele poder tomar posse daquele carro. O carro que tinha 2 anos e ainda estava avaliado mais ou menos em 40 mil euros, eles iriam dizer que iria para o abate, mas não estava indo para o abate, estava indo para a mão daquele que estava com o carro. E o mais engraçado com aqueles que estavam no carro eram pessoas que faziam parte de políticos. Eram pessoas que faziam parte da família de homens que estavam no Senado. Ou seja, estava tudo junto numa panela só para poder ficar bonito para eles. Alguma vez você já viu algum político chegar perto de você e falar assim: olha, no dia de hoje nós vamos fazer o seguinte, nós vamos mudar a rede de esgoto que está passando aqui, vamos arrumar uma situação para não passar mais aqui, melhorar as condições de saúde, melhorar as condições de trabalho, melhorar o atendimento dos hospitais. Quantas vezes você já viu isso? Eles prometem, mas quando chega no momento certo deles agir, eles viram as costas para as pessoas que estão necessitadas. Só que quando você chega aqui dentro, ninguém vai virar as costas para você. Quando você chega dentro dessa igreja, você pode chegar do jeito que você tiver, vai ter sempre uma pessoa de braços abertos esperando você para poder te ajudar. Isaías, quando ele olha para o lado, ele começa a ver os serafins ao redor do Senhor. E quando ele começa a ver os anjos estavam falando: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. O que eu entendo aqui é que no reino de Deus, quem gosta de ficar de boca fechada não faz parte dele. O que eu entendo aqui é que no reino da face da terra, omitir no momento da verdade, está tudo muito bonito, maravilhoso. Mas no reino dos céus, ficar de boca calada no momento de falar a verdade, está errado. Ficar de boca calada no momento que você tem que ajudar o colega de trabalho, falar a verdade, Deus não aceita isso. Ficar de boca fechada no momento que você tem que falar das boas novas do Evangelho, Deus não aceita isso. O governo humano aqui na terra até aceita a sua mentira, até aceita a sua falta de vergonha na cara, mas Deus não compactua com a mentira. Deus, Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo e Ele é santo. Você pode até contar uma mentira achando que é verdade, mas no governo humano eles aceitam, mas Deus não aceita mentira. Deus não aceita uma vida
dar cheque sem fundo, fazer compra e não pagar, pedir dinheiro e não pagar, pedir carro emprestado e faz, acontece, não sei o quê, e de repente chega e devolve o carro, nem sequer tem a capacidade de devolver o gasóleo que gastou. Chega num certo local, faz um credencial, compra qualquer coisa, juros e prestações, e depois faz de conta que aquilo não é nada com ele, não paga a conta. Deus não aceita isso. Deus não aceita mentira, falsidade. Deus não compactua com o seu pecado. Deus não compactua com a sua maldade que está dentro do seu coração. O Deus que você serve, Ele só aceita completamente a verdade. Mulher, hoje eu vou dar uma volta. Vai para onde? Eu vou no café. E vai fazer o que no café? Não, eu vou só sentar lá, vou jogar cartas e depois vou embora. Passa aquela beldade na frente dele, ele iria jogar carta até antes dela passar. E quando ela passa, ele já muda o seu pensamento e começa a pensar nas coisas que ficou lá no passado. Deus, Ele não aceita esse tipo de coisa. Aí de repente, a mulher também está em casa e fala o seguinte: olha, meu marido, ele não me dá carinho, não me dá afeto, não me dá abraço, não faz isso. E de repente encontra alguém lá no seu trabalho, em qualquer local, que um homem chega e começa a passar a mão nas costas, e ela começa a se esquecer da verdade que ela fez diante do altar. Deus não aceita isso. Ou você fala a verdade para sua mulher e para o seu marido, ou você não fala nada. Chega dentro da igreja, abre a boca, adora a Deus, mas quando chega lá fora, a vida está completamente cheia de mentiras. A Bíblia fala que os serafins diziam que ele era santo. O homem que está lá em cima, Jesus Cristo, que andou nessa terra, ele foi santo juntamente com seu Pai. Ele andou aqui e nem por isso deu mentira, falou em verdade e fez mal contra o seu próximo. Aleluia. E aí, Isaías aí dá um grito: ai de mim, ai de mim. Isaías até o capítulo 6, ele tem um ai para toda a gente. Ai dos profetas que não profetizarem no arraial. Ai dos sacerdotes que não tomarem conta do povo de Deus. Ai dos ministros de louvores que não tomarem conta do louvor do Senhor. Até chegar no momento que ele encontra Deus e ele muda o seu dialeto. Ai de mim. Tem muita gente que chega dentro da igreja: coitado daquele, coitado daquela, coitado desse, tadinho desse, ele nem sabe disso, ele nem sabe daquilo, ele não sabe fazer isso, não sabe fazer aquilo, não tem capacidade para isso, não tem capacidade para aquilo. Mas quando você encontrar com Deus, vai ter um ai para você também. Quando você encontrar com Deus novamente, Deus, ele vai mostrar que você também tem erros. E não dá para você ficar acusando, que quando você acusa com Deus, ainda tem mais outros 3 voltados para você, mostrando que você também é falho. Ele mudou o seu processo. Ai daquele, não, pera. Ai de mim, que habito em um povo de impuros lábios, que eu também sou de impuros lábios. Ai de mim, que viu o Senhor com os meus olhos. Ele declara que ele viu a glória do Senhor com os olhos. E de repente, um serafim sai do trono e chega até Isaías e toca nos seus lábios. E quando toca nos seus lábios, o serafim vira e fala: os seus pecados foram perdoados. Aleluia. Os seus erros foram perdoados. Mas só que tem uma coisa: para o nosso erro ser perdoado, eu preciso reconhecer que eu sou falho. Existem pessoas que você erra, e você é humilde, chega até ele e fala: por favor, me desculpe, eu errei contra você. Ele arruma 1 milhão de desculpas para poder falar que você estava errado, mas não tem a capacidade de falar que ele também errou, que poderia fazer melhor. A Bíblia Sagrada, ela fala o seguinte:
seguinte: quando um irmão seu pecar contra ti, vai até ele e faça com que ele peça perdão. É isso? A Bíblia Sagrada fala que quando um irmão seu pecar contra ti, vá até ele e peça perdão. Se ele não te perdoar, volte para trás, peça a uma pessoa para te servir de testemunha, vá até ele novamente e lhe peça perdão. Se ele não te ouvir, volte novamente com duas testemunhas e vá até ele e peça perdão. A Bíblia não manda você julgar ninguém, porque para julgar já tem Deus sentado no trono, para julgar já tem Deus lá em cima para olhar para a nossa dificuldade. Portanto, não julgue a causa de ninguém, porque a sua também está no julgamento. E aí, Isaías, ele termina com uma forma diferente. Isaías, depois que ele viu um trono assentado, com Deus que não divide a glória com ninguém, com Deus que ele está olhando sem cessar para a dificuldade do seu povo, depois que ele é perdoado dos seus pecados, depois que ele entende como é que o reino dos céus funciona, Deus resolve fazer uma pergunta. Olha para o seu irmão e fala: Deus faz perguntas. A quem enviarei? Quem há de ir no nosso lugar? Mais para baixo, versículo 8, 9. Isaías vira e fala: eis-me aqui, envia-me a mim. O que eu entendo dessa passagem, e eu quero finalizar neste tópico, quero parar por aqui. Muitas das vezes nós temos um encontro particular com Deus. Eu me lembro que no dia da minha conversão, tinha mais ou menos 17 anos, eu me entreguei literalmente para Deus. Naquele tempo, fazia-se um evangelismo todos os meses na Baixa de Albufeira. Descíamos cantando louvores desde a Albufeira Centro até a Albufeira Baixa, todos os meses. E de repente essa igreja ela foi necessitada a fechar. Passei para uma outra igreja, em que essa igreja todos os dias de manhã cedo, das 6 da manhã até as 7, fazíamos orações sem cessar durante 1 hora. Todos os dias durante 3 anos fazíamos isso. E foi passando o tempo, Deus foi abrindo a porta para muitas pessoas, pessoas que precisavam de trabalho, pessoas que estavam com doenças incuráveis, pessoas que estavam passando com problemas em casamento, vários tipos de coisas, e Deus foi abençoando, fazendo coisas inimagináveis. E de repente, o bonito aqui resolve ficar de boca fechada. Certo dia viraram para mim e falaram: Tiago, você vai pregar assim? Eu vou falar: não quero pregar mais, vou parar por aqui, eu não vou mais fazer isso. Esse negócio de pregar não é comigo, eu não consigo fazer o povo entender aquilo que eu quero falar. Chegou uma pessoa do meu lado e disse o seguinte: todo trabalhador precisa de uma ferramenta. E eu falei: é verdade. E normalmente quando você vai de um patrão, não chega lá, ele lhe oferece a ferramenta de trabalho. Mas a ferramenta não é sua, portanto você não pode rejeitar. Eu falei: é verdade, é isso mesmo. Quando eu vou no meu local de trabalho, tem ferramenta, me espera. E então essa pessoa falou: pois bem, o dono da ferramenta falou para você que ele não aceita o seu não. Você não estou entendendo. Se Deus lhe chamou para pregar, então pregue. A ferramenta não é sua. Você não está na condição de falar sim ou não. A ferramenta é de Jesus Cristo Nazareno. E eu falei assim: mas eu acho que eu não tenho condições. Ele falou para mim: se você não conhece a história dos homens da Bíblia, eu falei: conheço. Então por que você está duvidando da grandeza de Deus? E eu falei: olha, peraí, eu não tenho capacidade, eu não sei falar, eu não sei isso, eu não sei aquilo. Ele falou: olha, quem está contigo é maior do que aqueles que te acusam. Quem está na sua vida, que entregou a ferramenta na sua mão, é maior do que o seu acusador. E eu falei o seguinte: pois bem, o que eu tenho que fazer? Cuida da ferramenta. Continua
na mesma jornada. E a partir daquele dia chegou um momento que uma pessoa falou assim: o Tiago já não vai mais subir no púlpito para pregar. O Tiago já não vai mais ter oportunidade. Não chegou nos meus ouvidos. Eu me lembro que eu passei pelo menos 6 meses sem pegar no microfone para fazer uma oração pelas ofertas. Quando de repente, eu me lembro que eu ia para um monte, e no outro dia estava vendo com a minha esposa, um monte que nós subimos pelo menos 2 vezes no mês, na sexta-feira à noite, ficamos orando até as 4, 5 horas da manhã, para Deus perdoar pelo menos os nossos pecados. E um certo dia Deus, o meu telefone toca e fala o seguinte: Tiago, você vai pregar na noite de hoje. Eu falei assim: peraí, eu não entendi. Tiago, você vai pregar na noite de hoje. Eu entendi que era Deus que estava sentado no trono julgando a minha causa. E de repente, quando eu chego na igreja, começo a pregar, Deus me levanta para poder entregar uma profecia para uma moça que eu nem conhecia a vida dela, e diz ela depois que Deus me usou no profundo. Sabe o que eu quero falar para você nessa noite? A ferramenta é dele, a unção é dele, a glória é dele. Pelo amor de Deus, se coloca na posição para ele usar você. Fica na dispensação do eis-me aqui. Fica de pé no seu lugar. Aqui na terra, podem ter jogado o seu nome na justiça. Aqui na terra, podem ter julgado mal a sua causa. Aqui na terra que nós vivemos, podem ter caluniado o seu nome lá. Mas em breve, o seu Redentor se levantará do seu trono para julgar a sua necessidade. O governo humano, ele pode ter errado com você, mas eu quero lhe falar: perdoa-lhes também. O governo humano, ele pode ter falado coisas que não tinha condições de você chegar até onde você vai chegar, mas eu vou profetizar na sua vida que Deus vai chegar lá junto com você. Olha, o governo humano pode ter machucado o seu coração, mas o Senhor dos Exércitos vai consolar a sua alma. Feche os seus olhos. Deus, o seu povo precisa ouvir a sua voz. Oh Pai, nós pedimos ao Senhor que em nome de Jesus Cristo, aquilo que nos fez mal, meu Deus, eu peço ao Senhor que o Senhor venha agora, neste momento, meu Pai querido, nos ajudar. Nós necessitamos da sua ajuda. Deus, nós reconhecemos que nós habitamos em um povo de impuros lábios. Pai, nós reconhecemos que o Senhor está sentado em um trono que em breve julgará a nossa causa. Pai, eu acredito que o Senhor é santo. Pai, eu acredito que o Senhor é um Deus onipotente, onisciente, onipresente. O Senhor é o Deus que sabe do meu levantar, sabe do meu cair, e sabe também sobre as minhas lágrimas. Meu Pai, eu peço ao Senhor que em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha passar o bálsamo de Gileade na alma daquele que está machucado, no coração daquele que está contrito, porque nós acreditamos no Senhor, nós acreditamos na sua glória, meu Pai. Deus, eu peço ao Senhor que em nome de Jesus Cristo, livra-nos, meu Pai, do homem mau, da mulher maligna. Pai, eu peço ao Senhor que toda arma forjada contra qualquer pessoa dentro dessa igreja, que caia por terra no nome de Jesus Cristo Nazareno. Pai querido, qualquer espírito de acidente, qualquer espírito de morte, qualquer espírito, meu Pai querido, de calúnia, caia por terra em nome de Jesus Cristo Nazareno. Pai querido, qualquer espírito, meu Pai, de miséria, que tentar chegar na casa do seu povo, Deus, eu peço ao Senhor que em nome de Jesus Cristo, manda fogo do céu, meu Pai, e queima esse demônio no nome de Jesus Cristo. Pai, eu peço ao Senhor, lembra-nos, Pai querido, da nossa diversidade. Pai querido, em nome de Jesus Cristo Nazareno, eu faço, meu Pai querido, a mesma coisa que Davi falou. Pai, estamos à beira da morte, estamos à beira do Seol. Pai querido, se levante contra o nosso inimigo e faça com que nós sejamos mais do que vitoriosos, meu Pai, em nome de Jesus. Deus continua com o seu povo, em nome do seu Filho amado. Amém. Deus abençoe vocês em nome de Jesus.